Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula aqui do programa Flying. Essa agora é a quarta semana e vamos começar. O áudio e o vídeo estão bons, só para a gente ter certeza que está tudo rodando. Vamos começar. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Semana foi boa? Conseguiram fazer o teste? Dessa vez selecionei um exercício aqui, é, e aí a gente vai falar um pouquinho dele, e aí eu apresento o desafio da próxima semana. Bem, para quem está entrando na live e não sabe o que é o Flying, não sabe o que é a Clotter, a Clotter ela é uma escola de prototipagem, então a gente dá aula, mentoria, essas coisas sobre UX, sobre UI, Service Design. Então a gente gosta muito dessa parte de criação de protótipos até você entregar algo realmente que vai impactar o usuário, que vai ser bem interessante. Então a gente gosta bastante da parte de prototipagem e a gente gosta bastante de ajudar as pessoas a entenderem muito desse mundo dos protótipos, já que é bem vasto, tem muitas ferramentas, muitas dinâmicas que dá para usar para a gente criar cada vez mais protótipos. Isso falei na Clotter, e aí agora o Flying, ele é um programa de 12 semanas, a gente está na quarta semana, e aí quem quiser ver as outras semanas, elas estão gravadas aqui no Twitch. E aí são 12 desafios, um em cada semana. São desafios para a gente poder ajudar novos designers a poderem treinar bastante das habilidades que eles já adquiriram em cursos que eles fizeram, palestras que viram, ou até mesmo coisas que vocês aprenderam sozinhos. Então a ideia nossa é não ensinar realmente essas habilidades de UX e de UI, mas fazer com que vocês treinem cada vez mais essas habilidades de UX e de UI. Então a ideia do Flying é isso, a gente poder treinar ao máximo essas habilidades que um UX designer, um UI designer, um product designer precisa bastante no dia a dia. E aí semana passada a gente teve o desafio de criar um wireframe de um aplicativo bem genérico, de um aplicativo onde você vai escolher o filme e escolher o cinema e o lugar que você vai citar. Então, um aplicativo de compra de ingresso. A gente não entregou nenhum fluxo completo, nenhum detalhamento maior, a gente deixou bem aberto, e aí a gente queria ver como que vocês iam criar esse wireframe. Então aqui a gente quer só um wireframe, algo muito com um visual bem mais básico, bem estilo baixa fidelidade, rascunho. E aí eu selecionei esse desafio aqui que está na tela, e aí vamos ver um pouquinho dele. Então tem essas quatro telas, e aí cada tela, pelo que eu vejo aqui, você faz uma ação predominante, e vamos lá para a primeira tela. Bem, essa tela eu achei bem interessante, é uma tela bem de exploração inicial, onde você está já respondo, deixa eu terminar essa tela e aí eu respondo um pouquinho disso. Essa tela aqui está bem interessante, é uma tela inicial, então eu vejo muito ela como uma tela de home e tá bem legal.
É uma tela onde você vai ver vários filmes que estão em alta. Tá bem legal esse conceito. Dá pra achar bem fácil o filme e selecionar ele. Tá bem legal. E aí ela tem a aba de filmes e a aba de cinemas e tem essa filtragem. São elementos bem legais e em cima tem uma barra de pesquisa. Acho que são os elementos básicos que a gente precisa numa tela de explorar. Tá bem bacana. E aí nessa segunda tela seria a aba de cinemas. E aí a gente tem essa alteração na filtragem. Então organizar por mais próximos, ordem alfabética. Deve ser melhor. Esse aqui deve ser os melhor avaliado. E aí diferente dos filmes, tá legal. Um detalhe bem importante esse. E aí aqui, em vez de mostrar que nem nos filmes que mostra esse tipo de grid, que é bem legal usar quando a gente está mostrando imagens, na parte de cinema a gente tem uma listagem. E aí é legal isso porque quando você não tem um apelo visual, fica mais fácil você usar a listagem. Então tá bem legal. E aí tem um nome, tem um endereço. Tem esse coraçãozinho que é para favoritar, bem interessante. E também é bastante utilizado. Tem a nota do cinema. Tá bem legal. Tá bem certo. Tá bem correto, eu diria. Não tem muito nessa parte. A gente não tem muito certo e errado. É legal sempre explorar as coisas. E aí na hora de refinar, que aí sim tem algumas coisas que são legais fazer e tem outras que não são legais. E tá bem legal esse wireframe para a gente poder refinar ele depois. Tá bem interessante. Parabéns aí para quem fez esse wireframe. Essa terceira tela aqui, pelo que eu vejo, é uma tela de filme. Então clicando num filme aqui, você deve cair nessa tela. E aí ele já mostra um trailer logo de cara. E aí esse lugar onde que ele tá, a gente usa muito o nome de Hero. Então ele é o Hero dessa página. É bem interessante usar esse contexto. Tem o título aqui. Aí tem a sinopse. Você deve conseguir abrir aqui a sinopse. O elenco também. São informações que às vezes não. Geralmente você vai querer ver e depois já seguir para as outras coisas. Não precisa estar logo de cara já aberto, pegando muito espaço. Então pode às vezes estar fechado ou tá aberto e depois ele já fecha. Então é algo que esse formato fica bem interessante. Então, e aí, para quem não conhece, isso aí esse elemento aqui é um acordeon. E aí nas seções a gente tem esse scrollzinho com várias seções, que aí você pode ir para o lado para escolher as seções, tá bem interessante também. E aí aqui embaixo você tem a listagem dos cinemas, onde está passando esse filme e com os horários aqui. Isso é bem interessante. E a única coisa que eu acho que ficou faltando seria essa parte desses favoritos. Talvez seria interessante nessas sessões você mostrar só os cinemas que você favoritou ou ter alguma filtragem desse tipo. Mas tá bem interessante, também legal. E aí, tanto que essa parte da filtragem ela pode entrar numa segunda etapa onde vai refinar realmente essas coisas. E é essa última tela, então você deve escolher aqui um horário. E aí eu acho que seria legal você orientar um pouco o usuário na ação que vai fazer. Então, você explicar para ele que... E aí aqui eu vejo muito isso, que às vezes pode ser algo que já está completo. Então você pode fazer, às vezes, cortar essa interface mais ou menos por etapas. Então você perguntar
que dia da semana a pessoa quer ver aquela sessão. E aí nessa parte vai mostrar só as sessões, e aí selecionando as sessões vai carregar o de baixo, e às vezes vai ter algum campo que vai estar explicando para o usuário, para a pessoa que está usando, o que tem que fazer em seguida, que eu acho que nisso a gente consegue fazer a pessoa ela fluir muito mais na interface, que às vezes ela tem que ficar procurando, que às vezes pra gente às vezes parece que é intuitivo, só que na hora que a gente vai realmente testar com o usuário, às vezes eles não entendem muito bem como que é essa dinâmica. Então é bem importante a gente ter às vezes um texto indicando qual que é a próxima ação naquela interface. E aí aqui a tela onde você escolhe os assentos tá bem básico. Acho que essa tela não tem muito segredo. E aí eu acho que de novo o que faltou aí foi tipo algum call to action, alguma coisa que vai realmente explicar para a pessoa o que precisa fazer em seguida, porque às vezes a pessoa ela seleciona quantos ingressos ela quer de cada tipo e aí depois não sabe o que fazer. Ela pode achar que às vezes voltar vai desconfigurar e aí ela não sabe sair disso aí. Então vale a pena dar é, essa esse refinamento melhor sobre indicar qual o próximo passo para o seu usuário. Um negócio. Tem a aba componentes que a pessoa criou um componente interativo aqui. Vamos rodar então aqui para a gente ver esse componente interativo. Legal. Então aqui ele criou um componente interativo. Não sei se todo mundo conhece o que é um componente interativo, mas vamos lá que aí eu explico. Acho que é bem interessante para quem não sabe o que é isso, vai conseguir aprender sobre isso. Então no Figma a gente consegue criar componentes e aí antes de entrar no componente interativo, vamos entender o que é um componente. Quando eu preciso duplicar muitas vezes um elemento na tela, eu posso acabar componentizando esse elemento. E essa componentização é quando você precisa usar vários componentes iguais na mesma tela. Então, por exemplo, esse sinopse é um acordeon e esse elenco também é um acordeon. Então são dois elementos iguais que só muda o texto. E aí no Figma, para ele melhorar ou otimizar bastante essa construção dessa interface, eu posso criar um componente de acordeon e em vez de criar um outro elemento, eu só duplico esse componente. Então eu vou ter dois elementos que vão ter o comportamento igual, eles vão se diferenciar quando você está mexendo no componente pai. Então isso te ajuda bastante a você modificar coisas depois e todos os elementos iguais eles vão ser alterados da mesma forma. E aí o Figma ele criou os componentes interativos, que é quando você tem alguma interação dentro desse componente. Então todo componente ele vai ter a mesma interação. E aí aqui a pessoa criou essas dois status desse componente, então o fechado e o aberto. E aí ela animou. Então se clicar nesse componente, ele vai ser esse aqui embaixo, que é como se ele estivesse aberto. E aí se a gente dá o playzinho lá em cima no Figma, a gente abre esse aqui e aí a gente consegue mexer nesse componente. Isso é bem interessante. Então tá bem interessante que tem um modalzinho de erro. Legal ter pensado nisso. Tá bem legal
parabéns aí para quem fez. Tem só esse pontinho, eu acho, de explicar um pouco mais para o usuário quais que são os próximos passos. É isso. É, valeu aí por ter me enviado. E aí vamos aqui pro chat. Uma pessoa, a pessoa falou que quer melhorar os desafios anteriores, mas não sabe é, se pode. E porque no final eu vou estar analisando os 12 desafios de quem entregar no prazo. Na verdade, você pode sim melhorar seu desafio. O que vai contar, na verdade, é o primeiro envio. Então, se você consegue, você já envia antes lá de domingo, e aí depois você modifica, que você pode até modificar no mesmo arquivo do Figma, e aí não vai mudar link, não vai mudar nada. Você pode fazer isso sem problema algum. O importante só antes aqui da aula de segunda eu ter a lista de links de Figma das pessoas que fizeram, para poder já guardar isso e cada semana ir aumentando essa minha lista para no final eu poder pegar as pessoas que realmente fizeram os 12 desafios. Então você consegue ir melhorando o desafio da semana anterior. É só atualizar lá no arquivo do Figma, vai manter o link, então não tem problema algum. Você consegue ir melhorando o seu Figma cada vez mais. Acho que deu para responder. Bem, o desafio dessa semana, eu acho que essa semana é um pouco mais, digamos assim, meio que simples, porque não tem muitas telas, não tem muitas coisas assim para fazer, mas é algo bem legal de se fazer e é algo muito mais voltado para UI do que UX. Em UX a gente teve aí esses 3 desafios voltados para UX, agora a gente vai ter esse desafio dessa semana que é voltado para UI. Então, o desafio dessa semana é a gente fazer a logo não, na verdade, é a gente fazer o ícone daquele aplicativo que a gente trabalhou no primeiro desafio. Então, naquele tempo no primeiro desafio, a gente pensou na persona daquele aplicativo, que é o aplicativo, o Adidas Running, Adidas Training. Que era esse aqui. Então, o desafio da semana é a gente fazer um ícone, refazer na verdade o ícone desse aplicativo. Então, na primeira semana a gente criou uma persona para o aplicativo e agora essa semana a gente refazer o ícone desse aplicativo pensando nessa persona e pensando em como você pode melhorar esse ícone. E aí, essa semana eu trouxe aqui alguns lugares que a gente pode usar para a gente poder melhorar nossos ícones, nossas interfaces. Então são 3 sites aqui onde a gente pode usar, e na verdade pode e deve usar para sempre quando a gente for criar interfaces. Então a gente tem o Muslim, que eu acho que é o mais interessante, que aí todo dia ele traz conteúdo novo e é bem legal porque tem várias várias referências de interações. Então tem esse UI Interactions of the Week, que ele mostra as interações da semana, e aí tem também as inspirações de design da semana. Então é bem legal. E também para quem usa Chrome
tem um plugin do Musli que eu acho bem legal instalar, que aí toda aba nova que você for abrir, ele já vai trazer as referências do Musli logo na aba. Então é bem bacana. O segundo que eu trago aqui é o Dribble. E aí eu acho que talvez vocês devem usar, conhecer e às vezes usar bastante. Ele é bem legal e é muito voltado para UI. Então toda referência de UI que você precisa, é legal dar uma fuçada aqui no Dribble e procurar tanto. E aí tem de interface, tem de ilustração, tem bastante coisa, é bem bacana e é muito voltado para UI. Então, poucas vezes você encontrar coisas referentes a UX aqui. É muito UI. E aí, por fim, tem o Behance, que eu acho que é o mais conhecido de todos. Dribble é bem conhecido, mas o Behance é o que todo mundo usa. Ele é ele é bem genérico. Então, todo case referente a design, tanto de interface, gráfico, é, de moda, eu já vi bastante coisa de moda, de diagramação de livro, essas coisas você tem aqui. Então é bem legal porque ele traz bastante de tudo. Então tudo que você for procurar sobre design, o Behance é algo bem bacana de você pesquisar. Que nem esse aqui, ele mostra é uma coleção de logos que um designer fez. Também legal você se dar uma olhada, você começar a seguir alguns designers para poder, sempre que eles postarem coisas novas, você seguir. Então é bem legal dar essa atenção nessa construção aí de repertório. Então você sempre está buscando novos lugares para pegar referências, novos designers para usar como referência nos seus trabalhos. Isso é bem interessante e ajuda bastante a gente a evoluir. Então, essa semana é isso. O desafio da próxima semana, só dando uma resumida, é criar o ícone daquele aplicativo que a gente trabalhou no desafio 1. E aí vocês têm até domingo, no máximo até segunda, antes da aula, para poder enviar esse desafio e contar lá nos 12 desafios do Flying. É isso, valeu e espero o envio de vocês. Até mais, boa semana aí para todo mundo.